Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Quantos gramas há em 56 litros de dióxido de carbono, CO2? Bom, pessoal, a gente quer saber uma massa a partir de um volume. Dá para a gente fazer uma relação pela CNTP, tá? A CNTP são as condições normais de temperatura e pressão. E elas dizem o seguinte para a gente, que se você estiver trabalhando com 1 mol de qualquer gás, você tem ocupado nesse 1 mol, eles ocupam um volume de 22,4 litros. Eu sei que parece que eu estou complicando, porque eu coloquei aqui mais uma coisa, né, que é o número de mols, mas não se preocupem muito, vai ser bem tranquilo de você entender. A única coisa que você precisa saber é isso, que 1 mol ele ocupa um volume de 22,4 litros, e isso para qualquer gás. O CO2 ele é um gás, então você vai falar que 1 mol de CO2 ocupa 22,4 litros. E agora você precisa saber também, eu falei que a única coisa era isso, mentir, porque você precisa também saber fazer o cálculo da massa molar. E é o que a gente vai fazer aqui bem facilmente utilizando uma tabela periódica, tá? A massa molar do CO2 você vai calcular fazendo o seguinte, você vai primeiro separar os seus elementos, C e O, que são carbono e oxigênio, e você vai até a tabela periódica procurar as massas atômicas desses elementos. Então dá uma procuradinha na tabela aí. Já procurou? Encontrou? A massa do oxigênio, a massa do carbono na tabela é igual a 12. A massa do oxigênio é igual a 15,999, que eu vou arredondar aqui para 16. A gente vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem aqui dentro da molécula de CO2. Essa molécula, você observa que tem o número 2 na frente do oxigênio, isso significa que ele aparece 2 vezes dentro da molécula. Na frente do carbono não tem nada, significa que o carbono aparece uma única vez dentro da molécula. E a molécula de CO2 você poderia vê-la que ela é dessa forma aqui, ó, se você estivesse vendo as ligações químicas. É um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio fazendo ligações do tipo dupla, tá bom? Agora, quanto que dá 12 vezes 1? Dá 12. E 16 vezes 2? Dá 32. Quando você somar 32 mais 12, você vai encontrar a massa molar do CO2, que é igual a 44 gramas por mol. Isso significa que você tem 44 gramas de CO2 para cada 1 mol de CO2. Só que o que a questão me pede é para relacionar quantos gramas, ou seja, ela está me pedindo para relacionar uma massa com 56 litros, que é um volume. Então eu tenho que fazer uma relação de massa com volume e não massa com número de mol. Só que você sabe que 1 mol equivale a 22,4 litros, que é um volume. Então você pode substituir esse 1 mol pelo volume de 22,4 litros. Tudo bem? Eu vou acabar apagando aqui de cima. Vou pegar a borracha aqui, ó. Então 1 mol equivale a 22,4 litros, então eu posso substituir 1 mol por 22,4 litros. Eu estou dizendo então que se 44 gramas de CO2 estava para 1 mol, e isso a gente percebe aqui pela massa molar, eu posso dizer que 44 gramas de CO2 está para 22,4 litros. Agora eu estou fazendo uma relação entre a massa que eu tenho de CO2 com o volume que eu tenho de dióxido de carbono, né, do CO2, nessas mesmas condições. Só que a questão, ela me deu um volume. Ela falou que queria saber a massa, né, quantos gramas, em 56 litros. Então você vai vir aqui embaixo e vai dizer o seguinte, ó. Eu sei que eu tenho 22,4 litros, eu sei que eu tenho 44 gramas em 22,4 litros. Mas eu quero saber qual é a massa em gramas que eu tenho de CO2 se eu não estiver trabalhando com 22,4 litros, mas sim com 56 litros.
Para descobrir isso, a gente vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Primeiro eu vou pegar o x e vou multiplicar pelo 22,4. Vou deixar assim, ó, x vezes 22,4. Vou colocar um sinal de igual e aí eu vou multiplicar o 44 pelo 56. 44 multiplicado por 56. Fique esperto com a regra de 3, pois você vai usar ela muito na química, tá? X vezes 22,4 vai dar 22,4 vezes x. 44 vezes 56 vai dar 2.464. Agora você vai pegar o 22,4 que está multiplicando pelo x e vai passar ele dividindo pelo outro lado da equação. Porque assim você deixa o x isolado e descobre o valor dele. O x ele vai ser igual a 2.464 dividido por 22,4. O x então será igual a 110, o que? Bom, 110 gramas de CO2, não era x que eu estava procurando aqui, ó? Aqui é o x, é o mesmo x que eu tinha aqui, ó. X gramas de CO2, x é igual a 110 gramas de CO2. E pronto, aqui nós terminamos a resolução de mais um exercício de química, e nesse exercício a gente precisou, primeiramente, trabalhar com a CNTP. A gente percebe que na CNTP a gente tem uma relação entre o número de mols e o volume. A gente fez o cálculo da massa molar do CO2 para que a gente relacionasse a massa com o número de mols. E depois eu fiz da relação de massa com o número de mols uma relação para massa com volume. E aí eu acabei descobrindo a massa que eu tinha no volume determinado pela própria questão. Eu espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva também no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. Forte abraço e tchau, tchau!